sou o professor Carlos Henrique Miranda, coordenador administrativo da unidade de emergência, e gostaria de agradecer aí o convite feito pela Maria Eulália para apresentar hoje, na 16ª Semana de Qualidade e Segurança do Paciente do HC, como foi a organização da unidade de emergência para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. A ideia é falar uns 15 minutinhos sobre como foi aí a organização da unidade de emergência para o enfrentamento da epidemia da Covid-19, não esquecendo, né, que dos dois principais itens aí, que foi a unidade de emergência como uma porta de entrada para o atendimento da Covid-19, todo o Hospital das Clínicas, todos os pacientes atendidos com Covid-19 entraram pela unidade de emergência, e também que a unidade de emergência, mesmo durante a pandemia, manteve aí a sua função como uma referência terciária para o atendimento também das outras emergências não Covid para toda a região pertencente à DRS-13. Então, foi muito importante, ou seja, como a gente tinha esses dois fluxos de pacientes, né, os pacientes com Covid e os pacientes sem Covid, foi muito importante organizar aí esses fluxos. Então, nós tivemos um trabalho, todo cuidado de organizar esses fluxos de doente dentro da unidade de emergência para que não houvesse um cruzamento aí desses pacientes. Então, nós organizamos um fluxo de entrada do paciente com Covid positivo ou suspeito e um fluxo que era totalmente independente e separado do paciente com Covid negativo, né? O paciente que estava procurando a unidade de emergência por um outro motivo que não a Covid-19. Então, esse fluxo, a gente fez um fluxo, a gente conseguiu organizar uma estrutura que os dois fluxos funcionaram, conseguimos manter os dois fluxos funcionando independentemente. E uma pessoa que às vezes não conhecia esse nosso projeto, às vezes nem percebia, né, o fluxo que estava tendo ali paralelo de pacientes com Covid-19 que estavam sendo atendidos na unidade de emergência. Aqui a gente mostra aí um desses pacientes aí com suspeita de Covid, chegando ali, né, na unidade que a gente intitulou, que a gente chamou de sala vermelha. É importante a gente observar em termos de números, né, porque aqui em azul, ou seja, isso aqui é dados da CROSS, da Secretaria do Estado da Saúde, que unificou, né, a regulação e a transferência de todos esses pacientes no período da epidemia. A importância é que isso aqui foi só de janeiro a agosto de 2021, ou seja, o Hospital das Clínicas foi o hospital que teve o maior número, né, de atendimento desses pacientes com suspeita ou confirmados de Covid dentre os hospitais públicos de Ribeirão Preto. E todo esse fluxo de paciente, ele entrou dentro do Complexo HC, ele entrou dentro do Hospital das Clínicas via unidade de emergência. Então, a unidade de emergência teve um papel aí central na organização de todo esse fluxo de pacientes. E aí a gente tinha a nossa unidade de atendimento inicial ali, que a gente chamou de sala vermelha. Essa unidade de atendimento inicial, né, ela foi isolada do restante da unidade de emergência e ela funcionava aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente tinha um fluxo ininterrupto de paciente aí, os pacientes chegavam a todo momento, de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E, além disso, a gente vai mostrar mais para frente, como a gente tinha também um fluxo muito bem estruturado e organizado, era uma rotatividade muito grande de pacientes, então chegava aí trocar praticamente todos os pacientes que estavam nessa unidade em 24 horas. Então foi uma unidade aí que teve um papel central aí, né, nessa organização do fluxo COVID. Então todo paciente, né, com suspeita de COVID ou confirmado de COVID, ele entrava por aquela porta que eu mostrei para vocês, que era a antiga entrada do trauma e da ortopedia, e toda a área ali embaixo, né, que era chamada de sala de trauma e de ortopedia, foi transformada aí nessa área vermelha. Então, que ficou completamente isolada do restante da unidade de emergência e com acesso controlado e acesso restrito.
Então, o paciente entrava por aqui, né? Ele entrava por onde está essa seta vermelha, e aí a gente tinha aí 10 leitos, né? São 10 leitos monitorizados para pacientes críticos, onde esses pacientes recebiam o atendimento inicial. E nós tínhamos também um local aqui, né, destinado aos pacientes em cuidados paliativos, então pacientes com doenças crônicas graves, terminais, que tinham Covid, nós tínhamos aqui um lugar restrito aqui para cuidar desses pacientes. E até tivemos todo o cuidado aí para até evitar não cruzar os fluxos aí dos pacientes Covid e não Covid. Nós organizamos tinha até uma morgue aí para os pacientes, né, que evoluíssem mal, para daqui mesmo eles já fossem liberados aí para a funerária. E a outra coisa é que essa unidade, ela tem um elevador próprio, e esse elevador aqui, né, ele ficou destinado exclusivamente para o transporte de pacientes COVID, e era através desse elevador que nós tínhamos acesso, né, aos outros setores da unidade de emergência que também estavam atendendo COVID, como, por exemplo, CTI adulto do terceiro andar, os isolamentos e a enfermaria de MI da pediatria, os leitos de isolamento respiratório do terceiro andar. Então, esse fluxo era feito exclusivamente por esse elevador, que ficou dedicado exclusivamente para esse tipo de transporte. E a entrada dos funcionários era feita aqui por trás, né? Nós fizemos uma anticâmara para que a pessoa pudesse aqui se preparar para entrar nessa área. Essa área aí teve, então, um papel central aí nesse atendimento dos pacientes COVID. Isso só foi possível com o empenho, né, e com a participação de toda a enfermagem da sala de urgência, com a equipe da fisioterapia, os médicos assistentes da clínica médica, os residentes de R1 e R2 da clínica médica e os residentes da medicina de emergência. Então, o funcionamento de toda essa área aí só foi possível graças à atuação de toda essa equipe, de todos esses profissionais, os quais a gente tem uma enorme gratidão pelo todo o empenho que tiveram durante esse período tão crítico aqui para todos nós. E aqui, né, esses pacientes, nessa área inicial, esses pacientes eram avaliados e a partir daí esses pacientes seguiam alguns fluxos, né? Nossos principais fluxos aí eram pacientes graves, que boa parte desses doentes chegou momentos que praticamente a totalidade deles eram pacientes graves, pacientes intubados em ventilação mecânica, e o nosso maior fluxo de destinação desses pacientes era os CTIs Covid organizados no Hospital das Clínicas, na unidade do campus, e aqueles pacientes, muitas vezes necessitando de cuidados menos intensivos, mas mesmo assim ainda a internação, eles tinham fluxo para a unidade, para o ETDI, para o setor da ETDI do HC Campus. Também tínhamos o fluxo, e chegamos a ter um fluxo de doente para outros hospitais, para outras unidades. Por exemplo, durante essa segunda onda, nós conseguimos destinar alguns pacientes aí com cuidados paliativos, principalmente, por exemplo, para o Hospital Estadual de Ribeirão Preto. E internamente, a gente tinha aqui internamente tanto a CTI do terceiro andar, quanto os isolamentos respiratórios do terceiro andar, que também tiveram um papel importante aqui dentro da unidade de emergência. Essas unidades, elas acabaram até por conta da organização de todo esse fluxo de pacientes, essas unidades acabaram recebendo pacientes paliativos, pacientes em cuidados paliativos, e recebendo também pacientes graves, que muitas vezes não tinham condições, né, clínicas de serem deslocados, transportados para uma das outras unidades. Então, esses pacientes, então, nós tivemos, né, pacientes muito graves, esses que ficavam internados aqui na unidade de emergência eram os pacientes, muitas vezes, os mais graves. Até por isso, tivemos também uma taxa de mortalidade bastante elevada. E, para isso, né, foi muito importante aí, né, ou seja, a atuação de toda, né, a equipe multiprofissional, serviço social, psicologia,
terapia ocupacional, junto com a equipe de médicos intensivistas, junto com toda a equipe do CTI, da equipe de cuidados paliativos da unidade de emergência, que teve todo um cuidado, né, e toda uma abordagem adequada com a família. Então, é importante destacar isso aí, porque isso aí, né, além de todo a sobrecarga que nós tínhamos aí de trabalho, também tinha essa sobrecarga emocional no cuidado aí, né, desses pacientes graves e paliativos. Então, foram feitas várias aí intervenções, né, no momento tão crítico para aproximar a família desses pacientes. Então, foram organizados aí o boletim diário para informação, foi organizado aí a vídeos chamadas para que os parentes, os familiares pudessem ter contato com o paciente ou com os profissionais de saúde. Então, teve todo um cuidado aí também, né, no manejo desses pacientes aí, nesses pacientes graves, nesses pacientes paliativos que acabaram ficando na unidade de emergência e não foram, né, encaminhados para alguma das outras unidades de atendimento. E uma outra coisa que eu queria destacar, ou seja, mas para que esse fluxo funcionasse, nós tivemos um deslocamento muito grande de pacientes, então um volume muito grande de pacientes precisaram ser transferidos aqui da unidade de emergência para as outras unidades, principalmente do HC Campus. Isso também foi um grande desafio para toda a equipe da unidade de emergência. Inicialmente, quem fez esse transporte foi a própria equipe da Sala Vermelha, mas com o avançar da epidemia, a sobrecarga de trabalho, inicialmente nós chegamos a terceirizar, né, para esse transporte por uma empresa terceirizada, mas nós estávamos tendo muita dificuldade de manter esse contrato, até por conta da demanda elevada e dos custos muito altos, então foi optado por criar uma equipe própria de transporte hospitalar, que isso aconteceu em maio desse ano, né, que essa equipe ela era composta aí pelo condutor, por um médico e por um enfermeiro, que funcionava aí das 8 da manhã às 8 da noite, para que pudesse executar esse transporte. Nós não podemos esquecer que eram transportes muito delicados, nós tínhamos pacientes aí em condições clínicas, muitos, a maior parte deles em ventilação mecânica, entubados, com dificuldade de oxigenação, muitos pacientes obesos mórbidos, que mais aí até de 200 quilos, que precisaram ser transportados e deslocados para essas outras unidades dentro do complexo HC. Então, foi muito importante aí, né, essa criação desse serviço aí de transporte para que pudesse dar agilidade e organizasse essa distribuição aí dos pacientes dentro daquele espectro que eu mostrei no slide anterior. E isso a gente fez mesmo no momento de pandemia, de uma forma organizada, de uma forma, né, que priorizasse aí a segurança do paciente. Então, todos esses transportes foram organizados, né, foi construído, já existia um procedimento operacional que foi colocado em prática aí, ou seja, todos esses pacientes, eles eram transportados depois de se preencher todo um checklist, uma lista de checagem, para avaliar todas as condições dos pacientes, para avaliar como todas as particularidades do doente, para que pudesse ser feito aí o transporte da forma mais segura possível para os outros setores, mesmo esses pacientes aí com toda a complexidade inerente por conta das condições clínicas. E só para a gente ter uma ideia, essa equipe de transporte hospitalar, equipe própria da unidade de emergência, né, no período que começou a funcionar no dia 5 de maio até agora 18 de outubro, chegou a fazer aí 259 transportes de UTI móvel. A maior parte desses pacientes foram pacientes com Covid-19, nessa transferência de pacientes aí para as unidades de terapia intensiva Covid do campus. E mesmo com toda essa complexidade aí desses pacientes, nós conseguimos documentar aí eventos adversos, somente 7 eventos adversos, e foram todos eventos adversos menores, nenhum evento adverso maior aí, que eu acho que é uma coisa
um número bastante aí importante, porque mesmo com toda a complexidade dos doentes, foram poucas complicações nós tivemos durante a execução desses transportes. Mas a gente, apesar de todo o trabalho, né, da equipe aqui, da unidade de emergência, de todo o empenho, né, enquanto alguns hospitais, né, eles conseguiram se dedicar exclusivamente ou quase exclusivamente para o atendimento da Covid-19, nós não pudemos fazer isso na unidade de emergência. A unidade de emergência, até como hospital única, né, referência terciária para o atendimento de emergência de toda a região, nós tivemos, né, que manter o atendimento também das outras emergências não relacionadas à Covid-19. Então, ou seja, sem dúvida alguma, nós tivemos um período muito grande aí de sobrecarga de trabalho, porque nós tivemos que manter em paralelo esses dois fluxos funcionando. Mas como eu mostrei para vocês, né, nós tentamos da melhor forma possível, até por conta das dificuldades que nós temos em relação à estrutura predial, à estrutura da unidade de emergência, nós conseguimos manter o atendimento de uma forma segura desses dois fluxos, né, independentes, que não se cruzavam um com o outro, tentando garantir aí também, né, o atendimento das emergências aí não Covid para a população. Então, para a gente ter uma ideia, né, logo no início da epidemia, nessa linha verde, realmente teve uma queda da taxa de ocupação da unidade de emergência, principalmente pela diminuição dessas emergências aí não Covid, mas rapidamente, né, voltou de novo a aumentar essa ocupação, e já em agosto do ano passado, agosto de 2020, a taxa de ocupação da unidade de emergência já estava semelhante às dos anos anteriores, e a partir daí, né, a gente pode observar que essa taxa de ocupação da unidade de emergência continua aqui a linha verde, e depois com a linha vermelha que representa aí 2021, as taxas de ocupação da unidade de emergência, elas se mantiveram acima de 100% e acima de todos os observados todos os últimos anos dentro da unidade de emergência. Isso se deve, sem dúvida alguma, a essa sobrecarga extra, né, que representou aí os pacientes com Covid-19 e dentro, né, da manutenção do fluxo de atendimento das outras emergências não Covid. A gente passou aí, né, por um período aí que nós tivemos uma taxa de ocupação bastante elevada na unidade de emergência. É importante que mesmo, né, esses pacientes, então essas emergências não Covid, nós tivemos durante esse período todo um cuidado adicional para, né, de evitar aí o risco, né, de contaminação intra-hospitalar. Então, todo paciente que chegava na unidade, chega, e continuamos fazendo isso até hoje, todo paciente que chega na unidade de emergência, ele não desce da ambulância, ele não desce para o atendimento antes de ser feita uma triagem de sintomas respiratórios, de sintomas gripais. Então, esse é um formulário que nós utilizamos na unidade de emergência. Todo paciente que chega, ele é triado inicialmente, o médico tem que identificar quem foi o médico, que foi a equipe que fez essa triagem é feita pela equipe médica de todas as áreas da unidade de emergência, e a partir daí, né, se o médico não identifica nenhum sintoma gripal, nenhum sintoma sugestivo de Covid, esse paciente, ele entra pelo fluxo verde, ele entra para aquele fluxo não Covid. Se em algum momento é identificado algum fluxo, algum sintoma gripal, algum sintoma sugestivo de Covid, esse paciente, ele entra dentro daquele outro fluxo, que é o fluxo Covid-19. Então, todo paciente, né, mesmo aquele que é encaminhado aqui por uma outra patologia, por uma outra doença que não Covid, antes é feita essa triagem para se direcionar qual é o melhor fluxo que esse paciente tem que ter dentro da unidade de emergência. Então, isso é todo esse cuidado, né, para se evitar aí, né, o risco de contaminação de um paciente, por exemplo, que procura por uma outra emergência, acabar sendo infectado pela Covid-19. E um fato aí que eu gostaria até de destacar aqui, porque até pela
todo mundo conhece ali das limitações do espaço físico, por exemplo, do box, dali onde é o atendimento ali dos pacientes inicialmente, dentro da unidade de emergência, as enfermarias nossas, que são enfermarias, todas enfermarias coletivas, com vários pacientes internados numa mesma enfermaria, o aspecto de ser uma coisa de procurar, de agudamente, o doente procurar agudamente, direto aqui a unidade de emergência. Então, todos esses aspectos, nós achávamos inicialmente, né, que teria uma grande contaminação dos profissionais de saúde da unidade de emergência, nós poderíamos ter também uma contaminação muito grande dos outros pacientes, desses outros pacientes não Covid dentro da unidade de emergência, mas com o trabalho de todo mundo, né, com a cooperação de todo mundo e com a organização e a implantação desses fluxos que funcionaram bem, que funcionaram separados, independentes e com todos esses cuidados aí, eu acho que nós conseguimos, né, evitar, né, porque a impressão que nós tínhamos é que esse número seria muito pior do que de fato foi. Então, nós tivemos aí, né, só para ter uma ideia, o número de afastamentos por Covid, se a gente for ver proporcionalmente, até pelo aspecto da unidade de emergência, esses todos que eu ressaltei, não há, e quando a gente compara isso com outras unidades hospitalares, não foi um número tão maior, tão superior ao que foi observado nos outros hospitais. Acho que isso é interessante a gente destacar, teve a participação para que isso acontecesse, né, para que isso fosse possível. Isso tem uma importância fundamental de algumas pessoas aí. Uma pessoa que é importante destacar é a supervisora de enfermagem, a Taquita, junto com a equipe de enfermagem, teve um papel importantíssimo aí nessa organização de toda essa estrutura. É importante também a participação e envolvimento aí do núcleo de vigilância epidemiológica da unidade de emergência, da comissão de controle de infecção hospitalar da unidade de emergência. Toda essa atuação foi importante para que nós não tivéssemos aí, primeiro, um afastamento tão expressivo assim dos nossos colaboradores e, por outro, também que nós não tivéssemos aí, né, um risco muito grande de contaminação dos outros pacientes não Covid na unidade de emergência. Nós tivemos alguns surtos dentro da unidade de emergência, entre os pacientes não Covid, mas foram surtos pequenos, autolimitados, e eu acho que nada aqui saiu do controle dentro do esperado. Então, acho que isso também é um fato que eu gostaria aí de destacar e de atuação de todas essas equipes, e também eu acho que é uma demonstração, né, de que, de fato, realmente, a organização desse fluxo, ela funcionou. Eu acho que desde o início, né, esse fluxo ele funcionou e hoje, inclusive, ainda continua funcionando. Eu acho que graças a toda essa organização e toda essa estruturação, o cenário foi até melhor do que realmente todos prevíamos. Então, só para concluir, eu gostaria aí, né, acho que foi interessante mostrar para todo mundo, acho que nem todo mundo tinha consciência de tudo que foi feito, de tudo que foi organizado e de toda a sobrecarga de trabalho que nós tivemos aqui nesse período aí tão crítico do enfrentamento da epidemia da Covid-19. Então, eu acho que, apesar de todas as dificuldades, eu acho que a unidade de emergência conseguiu aí desempenhar o seu papel dentro aí do sistema de saúde, e nós conseguimos aí, de fato, né, garantir, né, um tratamento de qualidade e um tratamento SUS, seja ele Covid ou não Covid, mesmo durante aí, né, toda essa crise sanitária, a maior crise sanitária da história mundial. Então, eu acho que isso, né, foi somente possível por conta da colaboração e do empenho de toda a equipe da unidade de emergência, da equipe tanto da parte da esfera administrativa, tanto da parte, todo mundo ali, desde a nutrição, do porteiro, da recepção, da equipe de médicos, da equipe de enfermagem, da equipe multiprofissional, destacando aí principalmente o papel da fisioterapia, do serviço social, da psicologia,
Todo esse trabalho aí, né, só foi possível com o empenho e com a colaboração de todos. Então, eu acho que gostaria também de aproveitar esse momento para oficialmente agradecer aí, né, a participação e o empenho de todo mundo. Se nós conseguimos, eu acho que os dados mostram isso, que nós realmente talvez conseguimos oferecer aí um tratamento aí para esses doentes de qualidade humanizada e seguro. Isso só foi possível com o empenho e o envolvimento de toda a equipe da unidade de emergência. Muito obrigado aí a todos.